Muy buenos días, muy buenas tardes para todas, para todos. Espero Bom que dia, boa tarde para todos. Espero que estejam bem. São bem-vindos, bem-vindas à reunião regional da Organização Pan-Americana da Saúde, patrocínio do álcool no esporte, implicações para a saúde pública nas Américas. Eu sou consultor internacional para os temas de álcool da Organização Pan-Americana da Saúde. Antes de começar, queremos recordar a cada uma de vocês que temos interpretação simultânea disponível em inglês, espanhol e português. Além disso, é importante lembrar que essa sessão está sendo gravada para que posteriormente possa ser consultada como material de apoio que possam compartilhar com as pessoas em que esse tema possa interessar. Quero para agradecer a participação de representantes do Ministério de Saúde, Esporte, Academia, escritórios da Organização Pan-Americana de Saúde e a cada um de vocês por nos acompanhar no dia de hoje. Esse webinar faz parte de uma série de webinar promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, e lembrem-se que é uma iniciativa para fortalecer, basicamente, políticas e estratégias para reduzir os danos do álcool. Nessa oportunidade, o álcool vai ser um dos desafios mais relevantes para a saúde pública, e o patrocínio do álcool no esporte e a exposição que o álcool tem às populações vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. Para dar abertura oficial a esse evento e compartilhar os objetivos desse espaço, temos o prazer de convidar Raul Martim del Campo, assessor regional para álcool e substâncias psicoativas da OPAS. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado, Léo. Bom dia, boa tarde a todos e todas. É um prazer dar as boas-vindas a esse webinar regional, patrocínio do álcool no esporte e implicações para a saúde pública nas Américas. E, bom, essa é uma conversa urgente, muito relevante para a nossa região, razão pela qual a OPAS quer sensibilizar os responsáveis por políticas públicas, sociedade civil e público geral na necessidade de restringir a propaganda de álcool e substâncias. Segundo o relatório de 2025 que nós apresentaremos, os danos associados ao álcool vão além do consumo individual, impactam a saúde mental e está associado com mais de 200 doenças, inclusive câncer, acidentes automobilísticos. E aqui nós temos um paradoxo muito importante: o esporte representa bem-estar e identidade, trabalho em equipe e superação. É uma das expressões mais positivas da nossa sociedade. Mas, especificamente pela sua enorme capacidade emocional, o esporte se transformou num veículo poderoso para a promoção e a comercialização do álcool. E aqui temos que ser muito claros: a relação entre esporte e álcool não é natural, é de la um industria del alcohol. artifício, produto La Organización dos Panamericana interesses ha econômicos da abordado indústria do álcool. públicas de salud Nós abordamos as políticas públicas de saúde do ponto de vista individual e de recursos de saúde, e também a promoção e o patrocínio de eventos esportivos por álcool preocupa, porque sabemos que os comportamentos não surgem espontaneamente, eles são aprendidos, e são aprendidos imitando, construindo expectativas sobre o que a conduta vai levar. Quando um menino, uma menina vê seu time favorito, seu atleta, e uma competência esportiva cheia de emoção, e nesse cenário aparece uma marca de álcool, essa criança não está vendo só a publicidade, ela está aprendendo que o álcool faz parte da celebração, que se associa com sucesso, pertencimento, identidade, e que é normal e que todo mundo faz. Quando alcança a idade em que pela primeira vez se oferece álcool,
essas crianças já levam expectativas internalizadas, formadas durante anos e que se provam álcool vão ter consequências positivas, vão pertencer a um grupo de amigos, vão ter aceitação, vão ser atraentes, etc. A publicidade e o patrocínio, desde muito cedo, as crianças reconhecem as marcas de bebida alcoólica e já sabem quais as que patrocinam o seu time favorito. E elas se identificam com as marcas. Nos preocupa que a pressão social de consumir álcool por meio de eventos esportivos também afete outros grupos vulneráveis, como a população geral, eh, para mulheres ou pessoas que estão tentando deixar de consumir álcool. Vemos no chat que temos muito conselheiros de adições e pedimos que, por favor, repliquem essa mensagem. Quero dar as boas-vindas, em especial às mães e pais que estão nos acompanhando, porque estamos às vésperas da Copa Mundial de Futebol 2026. Sabemos o que isso significa: patrocínio de times, publicidade em estádios, em meios digitais. O que a família pode fazer? Ela pode ajudar a romper a associação automática entre esporte e álcool. Eles podem ser exemplos de diversão sem álcool e dizer a seus filhos que a cerveja não é uma bebida inofensiva, é uma bebida alcoólica. Falar dos seus filhos do risco do consumo de álcool. Podem visitar nossa página da OPAS, onde vão ter informação confiável para gerar essa conversa com seus filhos. E também ajudar os filhos a reconhecer que por trás das mensagens publicitárias tem mensagens específicas para influir a favor dos interesses comerciais da indústria. Na OPAS, implementamos um pacote técnico 2022-2030 que inclui as restrições de publicidade e patrocínio do álcool com medidas de grande impacto. Por quê? Porque ainda que muitos países já limitam a publicidade de álcool em certos espaços e horários nos quais menores de idade não têm acesso, a grande vitrine são os eventos esportivos. Nossa mensagem é chave: reduzir a exposição de crianças e adolescentes à publicidade e patrocínio de álcool no esporte. Isso é essencial para prevenir a normalização do seu consumo e proteger a saúde e o bem-estar a longo prazo. Devemos colocar a saúde das nossas crianças e jovens acima dos interesses comerciais. Não podemos, por um lado, promover o esporte como um veículo para estilos de vida saudáveis e, por outro, permitir que isso seja utilizado para normalizar um produto que causa danos à saúde. Hoje temos a oportunidade de escutar especialistas internacionais e saber a experiência de um dos países da região que avançou nessa agenda. Junto vamos analisar os desafios atuais, as bebidas zeros, e ter medidas mais restritivas para a publicidade e patrocínio do álcool, para mobilizar mais países responsáveis por políticas públicas e a sociedade em geral no apoio da implementação efetiva de medidas de saúde pública. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, Raul, por essas palavras e por contextualizar dessa maneira essa importante discussão. Para continuar, gostaria de compartilhar a agenda da nossa sessão. Na primeira parte, vamos ter a apresentação do relatório da situação do álcool e saúde nas Américas. Depois, vamos falar especificamente do patrocínio de álcool, que no resposta às suas perspectivas. Vamos revisar as evidências científicas de saúde pública, as estratégias na narrativa e marketing, e vamos conhecer a experiência da Costa Rica do Ministério da Saúde e da sociedade civil também. Finalmente, vamos encerrar com um painel de discussão, onde vão participar as pessoas que vão nos acompanhar hoje. Então, para começar,
Com essa parte, vamos conhecer tecnicamente o relatório sobre a situação do álcool e da saúde, que acaba de ser publicado. Essa apresentação vai permitir contextualizar o impacto na saúde pública que o álcool tem. E convidamos novamente a Raul Martim del Campo, que vai apresentar esse relatório. Muito obrigado. Bom, se vocês me permitem, obrigado. Eh, eu tenho muito prazer de ver que temos, assistentes de toda a região, bem-vindos e bem-vindas todas, e também das outras regiões de onde estão nos acompanhando, bem-vindos também. Queremos hoje apresentar esse relatório regional sobre a saúde na região das Américas que estamos lançando. Vamos botar um código QR para que vocês possam baixar. E queremos que vocês tenham um diagnóstico para toda a região e para cada um dos países sobre os problemas de saúde que geram o consumo de álcool. Então, todo esse relatório é derivado do que os nossos companheiros da OPAS trabalharam no relatório global e pretende dar informação para a implementação desse plano de ação e adoção de políticas, nesse caso, as políticas do pacote técnico SAFER. Agora, integra pesquisas nacional de saúde e consumo de álcool, estimativas populacionais das Nações Unidas e estudos da carga mundial da morbilidade do Sistema Mundial de Informação sobre Álcool da OMS. Temos informação para os 35 Estados-membros. Aqui temos uma medida que é o consumo de álcool per capita, que é uma medida que se usa para comparar como está o consumo de álcool nos diferentes países de todo o mundo. Como se calcula essa medida? São as vendas de álcool que são registradas nos diferentes países em litros, dividido pelo número da população maior de 15 anos. Isso permite fazer comparações entre os diferentes países. Vocês veem aqui um gráfico onde estão as diferentes regiões do mundo, África, Américas, Europa, a região do Oriente Médio, a região do Sul da África e a região da Ásia Pacífico e Oceania. O que nós podemos ver aqui é que o consumo de álcool per capita para toda a região é próximo a 7,4 litros de álcool por ano, nos colocando como a segunda região de consumo de álcool per capita. Isso é importante contextualizar. A Europa seria o que tem o consumo mais alto, mas a maior parte dos seus países é o que chamamos de uma cultura úmida, que tem o costume de beber álcool junto com as refeições. Nas Américas não é assim. O que vemos é que explica esse alto consumo de álcool per capita nas Américas tem relação com o abuso do álcool, o que nos leva a alguns problemas de saúde no curto e no longo prazo. Então, também está se considerando o álcool não registrado, e é muito importante nessa fórmula se diminui o que se estima que consomem os turistas, que é uma população flutuante. Se esses litros de álcool dividíssemos só com os bebedores, teríamos um consumo per capita de 12 litros. Nesse relatório, vocês vão poder ver os dados específicos para cada um dos 35 países da região e vão poder ver que vários desses países superam amplamente a média regional e mundial. Muitos dos países que superam a média mundial de consumo per capita na nossa região são das sub-regiões da América do Norte e do Caribe. Temos também a prevalência de população bebedora, as pessoas que beberam álcool no último ano, temos para a região 60% da população, 68% de homens e 51% de mulheres, e digamos que de alguma maneira, felizmente, temos uma ampla quantidade de abstêmios,
mas o consumo de álcool sempre implica em riscos potenciais para a saúde. Obviamente, algo que preocupa muito é o consumo de álcool em menores de idade, o que é inadmissível, porque as leis da região não permitem a venda de álcool para menores de idade. E o que temos é que cerca de 42% dos menores de idade na nossa região são bebedores atuais, 44% de homens, adolescentes homens, e 40% de adolescentes mulheres. E se existe uma lacuna de adolescentes entre homens e mulheres menor do que a da população geral. Temos muito que vigiar as leis que não permitem que eh, menores de idade tenham acesso ao álcool. O episódio de consumo excessivo é uma medida muito importante de dizer quantas pessoas estão abusando do álcool. Em um só episódio, tomam mais de 5 ou mais bebidas, e aqui temos cerca da quarta parte da população da nossa região que está tendo esses consumos excessivos de álcool, seria 36% dos homens e 16% das mulheres. E quando levamos isso em conta em relação à população de bebedores de todas as regiões do mundo, vemos novamente que somos a segunda região com consumo mais alto. Temos que os homens que bebem, a metade deles, 52%, bebem e têm consumo excessivo de álcool. Parece que na nossa cultura, beber é para embriagar-se, com todos os riscos que isso tem em relação com a violência, lesões, acidentes, etc. E outro dado que é muito importante é que, no caso do consumo excessivo em mulheres, temos o primeiro lugar. A região das Américas tem o primeiro lugar, a prevalência mais alta, com cerca de 30%, um terço das mulheres que bebem e abusam do álcool, tem esse padrão de consumo excessivo. Se faz esse cálculo de carga de doença atribuível ao álcool nos anos que estão os anos vividos com deficiência, morte prematura, vemos que 7% das mortes prematuras poderiam ser prevenidas se diminuísse o consumo de álcool. As principais causas de morte prematura são a cirrose hepática, doenças do trato digestivo, pancreatite, diferentes tipos de câncer, lesões por acidentes, autolesões, violências e quedas. E também, para falar da mortalidade, temos que várias dessas doenças ou condições explicam também a alta mortalidade que temos aqui na região. Algo que também é importante levar em consideração é que, para o grupo de idade nas Américas que está entre 20 e 39 anos, 13% de todas as mortes estão relacionadas com o consumo de álcool. Portanto, temos que focar nossos esforços não somente nas crianças e adolescentes, mas nos adultos jovens e nas mulheres. E isso nos dá o dado que se estima que a cada ano nas Américas estão morrendo 385 mil pessoas, quase 400 mil, por causas, pelo consumo de álcool e as doenças que estão associadas a esse consumo. A prevalência de transtornos pelo uso do álcool é alta na nossa região. Temos dois tipos de transtornos classificados na classificação internacional, que é o consumo massivo, nocivo, que as pessoas não têm esse estado ainda de dependência ao álcool, dependência física. Sim, já tem problemas com o seu consumo e gera problemas na família, na escola, no trabalho, consomem de maneira arriscada, tomam decisões arriscadas, como dirigir ou ter relações sexuais arriscadas também. Então, tudo isso começa a se transformar num problema para essas pessoas. Então, temos cerca de 10% da prevalência na nossa região das Américas. Uma a cada 10 pessoas tem problemas na forma como consome álcool. E falando da dependência, é um transtorno que se caracteriza pela dependência física, a intolerância, síndrome de abstinência
a conduta compulsiva de beber. Temos que 5% da população das Américas, uma de cada 20 pessoas, já cumpre com os critérios de transtorno por dependência do álcool. Esse relatório também inclui as respostas que se estão dando, porque estão fazendo acompanhamento dos compromissos internacionais, da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do Plano Global de Álcool, e que podemos ver aqui é que nossos companheiros da OMS fizeram essas qualificações, relatando que, por exemplo, somente a quarta parte dos países da região tem uma unidade governal especificamente responsável para atender os problemas por transtorno de uso álcool ou outras substâncias, ou uma política de controle de álcool por escrito que se aplique nos países. Somente a terceira parte dos países da nossa região teria guias ou normas de qualidade de tratamento publicadas para o seu país. Temos 43% de países que relatam que têm serviços especializados para atender esses problemas, mas, como vemos aqui, nos programas de detecção e intervenção breve, temos uma lacuna importante a cobrir em relação ao que pode ser feito para melhorar o acesso aos serviços de tratamento. Além disso, essa é uma medida que fala de disponibilidade do serviço, para saber se existe ou não um serviço. Falta ver a acessibilidade dos serviços, e estamos falando de que, infelizmente, quase todos os serviços estão concentrados nas grandes cidades dos países da região. Temos também uma medição do que seriam a disponibilidade de tratamento farmacológico e ver que os países estejam adquirindo os medicamentos necessários e que esteja na lista de medicamentos essenciais. E também ver o quanto é acessível esse tratamento. Como conclusões, temos que o álcool continua sendo um vetor muito importante para a mortalidade nas Américas. Temos lacunas importantes para cumprir os objetivos que propomos, como a meta da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, a implementação do paquete SAFER continua sendo importante e as melhores práticas para poder atender o problema. Necessitamos fortalecer os serviços de saúde e, obviamente, necessitamos que as políticas sejam multissetoriais, tem que estar envolvida educação, justiça, assistência social, etc., e sejam sustentáveis no tempo e centrados na saúde pública, além dos estigmas e dos preconceitos e do castigo por apresentar esse tipo de transtorno. Esse é o panorama que temos para a região e, aproveitando isso, necessitamos reforçar esses pacotes de políticas e vamos falar da importância da restrição do patrocínio das bebidas alcoólicas, especificamente nos eventos esportivos. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação e nos ajudar a compreender melhor como esse fenômeno de bebidas alcoólicas na nossa região e o impacto que tem na saúde pública. Estavam perguntando, temos 68 pessoas conectadas nesse momento. Tem uma pergunta que estava saindo de maneira constante, é que os dados são muito interessantes e onde... Aqui está. Vocês podem colocar no seu navegador, escrevam relatórios sobre a situação do álcool e da saúde nas Américas e vai aparecer a página da onde vocês podem descarregar esses dados e então aí eu vou deixar, enquanto continuamos com a outra próxima apresentação, e as pessoas que estão nos escutando podem descarregar esse relatório. Vamos continuar com a agenda, então vamos entrar no tema central desse webinar, e é especificamente falar do patrocínio do álcool no esporte e as suas implicações na saúde pública. Para isso, vamos ter a seguir uma apresentação especial do Dr.
Ele é da Universidade de Star e é Alcohol, patrocinio deportivo y regulación de la publicidad. E regulação da publicidade. Richard colaborou amplamente em pesquisas sobre exposição ao marketing do álcool, patrocínio esportivo, aportando evidência chave de como essas práticas influenciam, especialmente em crianças, meninas, adolescentes e população jovem. Agradecemos especialmente a participação do Richard e a sua disposição para contribuir com essa conversa regional. O vídeo estará originalmente em inglês, pode mudar o canal para a língua da sua preferência. Então, vou me permitir compartilhar o vídeo feito pelo Dr. Richard. No hay audio del video. Permítanos un segundo que el audio nos estaba escuchando, ya lo vamos a compartir. Permítanos un momento, vamos a compartir el audio del video, por favor. Bueno, en este momento presentamos un problema técnico con el audio del video. Yo creo que Desculpa, podemos temos um problema técnico com o áudio do vídeo, mas acho que podemos avançar para não pegar mais tempo com a apresentação da doutora Angélica Maria Claro, que está nos acompanhando hoje de manhã. A doutora Angélica Maria Clara é psicóloga, doutora em saúde pública e trabalha para Modeling International. Doutora, bem-vinda ao seu Pues espaço. muy buenos días. No esperaba Bom yo ser la dia, primera não en esperava presentar ser a la primeira, presentación de Richard, porque eu sei que a pero apresentação do Richard está nos muito complementamos boa, muy de bien. Y fato tal nos vez como complementamos también muito vamos a ver bem, hoy, mas não tem espero que problema, mi vamos presentación sí esté funcionando muy bien y nos la estén viendo. colocar. Espero que a minha Perfecto, apresentação pues esteja para sentirnos funcionando en bem. sintonía. Obrigado, De Raul. verdad, muchísimas gracias por este Efetivamente, espacio. obrigado a Quiero empezar todos pelo contando espaço. algo que me pasó realmente Quero hace começar semanas contando uma y coisa que que me aconteceu recordó comigo há algumas que esto semanas, que estamos hablando hoy es que en me lembrou serio porque isso que a tan gente está falando importante. hoje é Y tão es que importante. estaba dando una entrevista de Estava radio dando en Colombia uma entrevista na rádio aqui na a los Colômbia danos sobre del falando alcohol sobre os y los danos do oyentes álcool podían llamar. e as Y un pessoas señor se que escutavam comunicó na desde la rádio ciudad de podiam frente a fazer Bogotá. ligações. Me dijo que estaba muy preocupado Um por lo que yo homem estaba ligou, compartiendo y pues que estava él creía que lo que había que muito hacer era preocupado com o que eu estava promover falando e achava el que a deporte en gente la tinha juventud. que promover o Y yo esporte ahí na pude, juventude. E já aí eu razón,
teve que dar a razão a ele, falar que tínhamos que promover o esporte realmente e compartilhar uma refeição que o Raul também fez nas suas palavras de introdução, e é que, lamentavelmente, a gente permitiu que uma atividade deportiva, esportiva, que devia inspirar a saúde, bem-estar, ser uma coisa positiva, seja explorada pela indústria do álcool para poder chegar meninos, meninas, adolescentes, e para promover o consumo de um produto que é tóxico, que é cancerígeno e que também é psicoativo. Então, acho que isso é uma realidade mesmo, uma coisa que faz que estemos aqui reunidos, é uma convicção que compartilhamos com essas pessoas, mais de 600 pessoas conectadas agora, e é que o mínimo que a gente acredita é que as meninas, os meninos, os adolescentes merecem crescer livres de pressão comercial para consumir álcool. Então, com essa convicção como ponto de partida, gostaria de ver o que está acontecendo com o Mundial de Futebol, a Copa nesse 2022, porque os números são alarmantes. A FIFA agora projeta que o Mundial de Futebol desse ano seja dos eventos esportivos mais vistos na história. Perto de 6 mil milhões de pessoas se espera que se conectem globalmente a esse evento. E se alguém olhar proporcionalmente quantas crianças e adolescentes tem no mundo, isso dá um número de perto de 1.400 e 1.700 milhões de crianças, meninos, meninas e adolescentes que poderiam ser parte dos espectadores que terão essa Copa Mundial. Nessa cifra, a indústria está usando no máximo no seu benefício. É um número que realmente chama atenção. O Movendo International, que está fazendo a indústria, quero me concentrar especificamente no que a gente está vendo, que está fazendo a indústria nas Américas. A estratégia é coordenada com o princípio básico, que é invadir todos os espaços possíveis. Podemos ver com três exemplos concretos. Primeiro, México, país anfitrião do Mundial, onde temos notícia que Grupo Modelo dará tickets, mais que 35 mil negócios receberão televisores, geladeiras, mobiliário. E essa notícia é muito importante porque, por um motivo importante, que é que esses espaços comerciais são restaurantes de bares, comércios, que com certeza assistirão famílias. Mais uma coisa adicional, essas geladeiras imobiliárias não sumirão depois da Copa, mas ficarão instaladas nos negócios. Então, a indústria do álcool não está só se posicionando a marca através dos comerciantes, mas criando relações estreitas com os comerciais e com os clientes deles, que ficarão instaladas por muito mais tempo além do Mundial. O caso do Brasil é Brahma, por exemplo, onde eles estão falando que colocará isso que é as areias número um em 5 capitais brasileiras. Para as pessoas que gostam do futebol, sabem que a FIFA há muitos anos colocou os Fan Fest, que normalmente são feitas nas cidades onde são anfitriãs do Mundial. Nesse caso, Brasil neste ano não é, mas Brahma falou que ia fazer a mesma coisa para nesse ano, Pues acá no tienen que seguir las normas de las FIFAs, sino que que agora não tem que acatar as normas da FIFA, mas pode ter as suas próprias regras e mostrá-lo como um espaço próprio, onde pode fazer o que quiser para promover a sua marca. E o terceiro exemplo é a Colômbia. Nesse caso, Colômbia é perfeito para expor como realmente a indústria explorará cada tela possível, literalmente cada tela. Em fevereiro desse ano, muito antes de que o Mundial comece, já a cerveja Águila estava lançando uma campanha de apoio nacional, onde apareciam
salas de cinema. Você podia ir para assistir um filme, você veia a cerveja Águila, que estava não só nos cinemas, mas em canais nacionais, na rádio, YouTube, Meta, TikTok. Só 24 horas depois de lançamento, tinha 20 milhões de pessoas. E aqui uma parte adicional que chama a atenção da estratégia de Bavaria na Colômbia é que não estão usando só figuras esportivas admiradas pelos colombianos, mas também usando figuras icônicas dentro da cultura da Colômbia, como por exemplo Betty a Feia, que é um personagem novela pues súper icónica para el país. Ahora, esto parece que fuera algo muy de identidad é uma nacional. personagem muito querida de uma novela colombiana, Brahma no Brasil, Águila na Colômbia. Mas atrás disso, realmente o que está acontecendo é uma companhia só global, que é a Bimber, que é a caça de todas as 3 regiões diferentes, uma estratégia só, uma caça só. Essa invasão de todos os entornos possíveis está acompanhada de uma maquinária discursiva impressionantemente coordenada, onde tem umas mensagens que vai colocando, introduzindo no imaginário coletivo, ao mesmo tempo que promovem seus produtos. Aqui trago 4 exemplos de fatos que a gente identificou. O primeiro é posicionar a indústria com a ideia que são facilitadores de celebração coletiva e orgulho nacional. Aqui, por exemplo, o que está fazendo a indústria na Argentina é promover uma campanha chamada de Corações para acreditar, o que chamamos na Colômbia, no México, Corona, a calidez do mexicano, Brahma no Brasil, fazendo a campanha de já pode acreditar. Então, a parte da indicação é através do orgulho nacional. Também está se mostrando como um aliado do pequeno negócio e da economia local. E aqui é muito importante parar um pouquinho, porque quando a indústria está fazendo isso, não está improvisando. Se alguém vê um livro de publicidade, de marketing, chama-se de promoção, e é basicamente convencer a quem já vende seus produtos que vender um pouco mais. Tornar cada dono de loja, de restaurante, uma pessoa que daqui à frente, por fidelidade à empresa, será um defensor dos interesses da grande indústria do álcool. Isso é muito importante En salud pública, porque cuando em llegue el política momento pública ou saúde pública, porque chegado o momento para defender a política que proteja a população dos danos do álcool, chegaram até agora para defendê-los. Então, não só a indústria está expandindo suas vendas, mas também está expandindo a base de apoio frente a qualquer intento de política pública que proteja das ações da indústria. O terceiro, uma coisa que conhecemos há muito tempo, a indústria explora o Mundial de Futebol para se posicionar como um aliado da saúde pública através das campanhas de consumo responsável. Diageo, que é um dos patrocinadores oficiais do Mundial, da Copa, das bebidas espirituosas da Copa Mundial, fala que toda a operação está baseada no consumo responsável e com isso a indústria do álcool coloca um gol, porque de um lado coloca na opinião pública a ideia que o problema não são os produtos, os problemas não são as práticas, o problema são as pessoas que não sabem usar bem o produto. Primeira coisa que faz parte do gol que eles fazem, e depois fica como os bons da história dos aliados da saúde pública, e depois aproveita isso para se opor às medidas de saúde pública que realmente funcionam. A quarta máscara que se colocam através do Mundial se aproveita para se mostrar como associados, parceiros estratégicos do governo. Caso claro no México, onde a presidente Sheinbaum elogia a indústria, mostrando iniciativa pública
compartilhada que tem com o Grupo Modelo, onde a presidenta mesma continua tornando o espaço público um momento para elogiar indústria e chamar socialmente responsável e generoso. Coisa que, claro, depois joga em contra. A última coisa que eu gostaria de dizer, que no vídeo do risco, para ampliar um pouco mais, é um espaço para fazer a publicidade através de extensão de marca com produtos sérios de baixo conteúdo alcoólico ou sem álcool. Isso temos um exemplo do que está acontecendo com os fanfests, que são oficiais na Cidade de México, onde a saúde pública conseguiu que não tenha venda de álcool, mas a indústria do álcool já tinha tudo preparado, e então Corona Zero estará no FanFest. E olha como estão copiando os médios no México. O Mundial 2026, FanFest de Zócalo venderá a cerveja. Essa estratégia não é nova. Podemos ver na Argentina, no ano passado, outros lugares, cenários onde estavam protegidos da indústria do álcool, igual eles se aproveitaram para tornar essa oportunidade uma oportunidade de posicionamento da marca. Isso, com sorte, está sendo documentado cada vez mais. Temos um documento desse ano que mostra como a indústria do álcool fala com duas caras, com duas vozes, sobre seus produtos sem álcool ou de baixo conteúdo alcoólico, teor alcoólico, sobre responsabilidade social empresarial, comunicados públicos, falam que não, os produtos zero, sem álcool, são ferramentas para a moderação, consumo responsável para a saúde pública, mas quando você olha, estão falando por dentro os executivos, realmente esses produtos são para expandir o negócio, para gerar novas oportunidades e ocasiões de consumo, e que realmente para ver com outras bebidas. Essa é uma parte positiva porque nós conhecemos a solução, realmente sabemos o que temos que fazer para proteger os jovens, as mulheres, as meninas, adolescentes da indústria do álcool. O que está faltando? Falta que os governos tenham a decisão de fazer, que a sociedade civil e a academia estamos prontos para acompanhar os governos na decisão. Porque quando esteve nessa entrevista, o senhor me ligou e falou que esporte devia ser o centro, realmente. Mas precisamos proteger o esporte das práticas como a propaganda do álcool. Esse webinar deixa a gente mais perto disso, de melhorar essas práticas. Angélica, muchísimas gracias a ti por esta valiosa Angélica, muito obrigado pela sua apresentação e por permitir o contexto tão importante, porque justamente vemos como são estratégias e complementa perfeitamente bem a intervenção do Dr. Richard Herbert. Como você falou, mas também o impacto que tem na saúde pública. Vamos agora para o vídeo do Dr. Richard e lembrar que vocês podem perfeitamente ir fazendo as suas perguntas no Q&A e depois a gente terá em conta para a hora do fechamento. Oi a todos e obrigado por estarem conosco hoje. Lamento não poder participar presencialmente, mas agradeço muito a oportunidade de gravar essa apresentação. Gostaria de agradecer à UPAS pelo convite para falar hoje e por todo o apoio na organização desse evento. Hoje falarei sobre o patrocínio de bebidas alcoólicas no esporte, com foco nas evidências científicas e nas implicações para a saúde pública. Antes de começar, nos permitam me apresentar brevemente. Meu nome é Richard Parvis, sou pesquisador em saúde pública no Instituto para o Marketing Social e da Saúde da Universidade de Chile, onde meu trabalho se concentra em marketing de bebidas alcoólicas, patrocínio esportivo, exposição de jovens à publicidade e os determinantes comerciais mais amplos da saúde. Grande parte
da minha pesquisa examina como as empresas de bebidas alcoólicas promovem seus produtos em ambientes esportivos, transmissões televisivas, redes sociais, embalagens e plataformas digitais, e como essas estratégias de marketing moldam atitudes e comportamentos, especialmente entre crianças e jovens. Antes de começar, um aviso: algumas das imagens usadas nessa apresentação foram geradas com inteligência artificial. Embora os exemplos de patrocínio de bebidas alcoólicas apresentados sejam totalmente reais, essas imagens retratam produtos alcoólicos de forma atrativa. E essa é justamente a ideia central dessa palestra. A sua utilização não representa de forma alguma um endosso dessas marcas. Para compreender a importância do patrocínio de bebidas alcoólicas no esporte, precisamos primeiro entender o quão amplas e sofisticadas essas parcerias se tornaram. Em essência, o patrocínio esportivo por empresas de bebidas alcoólicas envolve o fornecimento de apoio financeiro às equipes, ligas, torneios, atletas ou eventos esportivos em troca de exposição promocional e visibilidade da marca. Na prática, porém, o patrocínio vai muito além de simplesmente colocar um logotipo em uma camisa. Hoje, ele opera como um sistema de marketing complexo e altamente integrado. Algumas formas são imediatamente visíveis ao público: patrocínio de uniformes, painéis publicitários à beira do campo, marcas pintadas diretamente na superfície de jogo, sinalização em estádios, ativações em áreas de torcedores e direitos exclusivos de venda de bebidas dentro dos locais dos eventos. Outras formas aparecem de maneira mais sutil na experiência esportiva, por meio de troféus personalizados, cenários de entrevistas, produtos de edição limitada, merchandising, e cada vez mais mídias digitais e redes sociais. As marcas de bebidas alcoólicas aparecem frequentemente nos canais oficiais de clubes e torneios, enquanto jogadores, técnicos e personalidades do esporte participam de campanhas promocionais. O resultado é uma forma de marketing imersiva, emocionalmente envolvente, difícil de separar da cultura e da identidade do próprio esporte. O objetivo do patrocínio de bebidas alcoólicas no esporte vai muito além da promoção de um produto específico ou do aumento das vendas de curto prazo. Seu verdadeiro poder está em inserir as marcas de bebidas alcoólicas nas emoções, nos rituais e nas identidades que tornam o esporte tão culturalmente significativo. Por meio do patrocínio, o álcool passa a ser associado à emoção, paixão, lealdade, celebração, amizade, em alguns casos até orgulho e pertencimento nacional. A marca de bebidas alcoólicas torna-se parte integrante da experiência esportiva, em vez de apenas assistir ao lado dela. E isso torna o patrocínio fundamentalmente diferente da publicidade convencional. Hoje gostaria de focar em alguns patrocínios, evidência científica sobre o patrocínio de bebidas alcoólicas no esporte, explorar o que realmente sabemos sobre sua escala, impacto e consequências. Atualmente, existe um amplo e crescente conjunto de evidências internacionais examinando o patrocínio de bebidas alcoólicas no esporte e suas implicações para a saúde pública. Nos últimos 15 a 20 anos, pesquisas realizadas no Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Canadá fizeram com que essa questão deixasse de ser vista apenas como uma preocupação comercial ou esportiva e passasse a ser reconhecida como uma importante questão de saúde populacional. O mais importante é a consistência dessas descobertas em diferentes países e contextos esportivos. Na Universidade de SLIM, conduzimos um programa de pesquisa analisando a visibilidade e o alcance do patrocínio de bebidas alcoólicas em diversos esportes e meios de comunicação. Uma das conclusões mais claras desse trabalho é que o patrocínio não se limita a alguns logotipos ou anúncios isolados, ele opera como um sistema de marketing altamente integrado e disseminado em toda a experiência esportiva. As marcas de bebidas alcoólicas agora aparecem em praticamente todos os aspectos do esporte. Muitas dessas formas de patrocínio estão incorporadas diretamente às transmissões e aos eventos esportivos ao vivo, em vez de surgirem como anúncios separados. Em alguns casos, o público é exposto quase continuamente a referências relacionadas ao álcool durante as partidas. Em nossa análise
do torneio de Seis Nações de rugby, por exemplo, os espectadores encontraram uma referência de marketing de bebidas alcoólicas aproximadamente a cada 15 segundos durante as transmissões ao vivo. Já no futebol de Scottish Premier League, as referências apareciam cerca de uma vez a cada 98 segundos. Essas referências incluíam publicidade à beira do campo, sinalização nos estádios, logotipos integrados às transmissões, gráficos personalizados e outras formas de marketing incorporando visíveis ao longo do jogo. Nossa pesquisa também mostra que as estratégias de patrocínio se tornaram cada vez mais sofisticadas. O patrocínio deixou de ser apenas uma questão de visibilidade, trata-se agora de integrar as marcas à cultura esportiva, às experiências emocionais e às identidades dos torcedores. Então, das 178 equipes que auditamos, 72% são apenas associados a álcool. O que mostra a evidência é que essa exposição ao álcool, a patrocínio do álcool, geralmente não é por apenas um acordo de patrocínio, opera através de uma rede e de canais altamente integrados com o público antes, durante e depois dos eventos esportivos. Um dos mecanismos mais poderosos é a televisão, a transmissão ao vivo, que expõe aos espectadores as diferentes marcas de álcool ao longo da cobertura do jogo. É muito importante, essas exposições são contínuas, são cumulativas, normalmente às vezes centos de vezes durante um único evento. Os estudos identificam as marcas de álcool ao longo dos jogos, nas arenas, é uma marca que está imersiva e que é difícil de evitar. O objetivo do patrocínio está dentro da atmosfera, nos rituais, na intensidade emocional de assistir ao jogo do esporte em vivo. Nós nos focamos também no torneio e também há um marketing repetido de álcool que demonstra a exposição a diferentes mecanismos interconectados em lugar de publicidade isolada. E também passa aos jogos em vivo, os comentários, marcas de álcool continuam persistentemente visíveis no campo, criando um entorno de marketing altamente saturado para os espectadores, para os fãs que veem a marca, não apenas o jogo de futebol, enquanto estão também sendo abordados pelas mídias sociais, pelo conteúdo das mídias sociais. Então, houve um estudo de Murray que demonstrou a escala enorme dessa exposição ao estimar as marcas associadas ao álcool durante a UEFA Euro em 2016, que gerou bilhões de exposições. Os estudos aumentam também as mídias, salientam também o aumento das mídias sociais digitais em alguns dos mecanismos mais poderosos de exposição ao patrocínio do álcool nos esportes. A experiência já não inicia nem finaliza no jogo. Os fãs estão engajados com as equipes, com os jogadores, com os torneios, com as personalidades esportivas constantemente pelo Instagram, o TikTok, o YouTube. Então, é uma interação sutil, interativa das marcas de álcool dentro dos memes, dos clipes, das campanhas de engajamento. Os públicos mais jovens também estão imersos nesses espaços digitais, o que quer dizer que podem encontrar também marcas de álcool que não são um anúncio tradicional. Outro achado importante na literatura dos patrocínios é que o patrocínio
raramente promove apenas o álcool, também promove significados culturais poderosos, identidades. As marcas de álcool se posicionam não apenas como publicidade comercial, mas também como parte de um tecido emocional e cultural do esporte em si. Podemos ver isso claramente na Escócia, onde as marcas, como o Tennent's, que é uma marca importante escocesa, se apresentaram como fãs leais das equipes escocesas de futebol. In Uganda, alcohol sponsorship was often framed as essential to the survival and development of the sport itself. Crucially, sponsorship was presented not just as marketing, but as a form of support for communities, athletes, and sporting do development. esporte. Isso cria uma narrativa que, sem patrocínio da indústria de álcool, muitos não existiriam mais. Isso faz a crítica um pouco mais difícil culturalmente e politicamente. Trazer essa evidência à luz traz várias conclusões. Primeiramente, patrocínio do álcool não se confina somente ao esporte a nível elite, está pervasivamente em todo o esporte. Isso se tornou uma grande parte do ambiente esportivo. Em segundo lugar, o patrocínio agora tem vários canais simultâneos, interconectados. As audiências veem as marcas de álcool não somente nos estádios, nos anúncios, mas também na mídia social, em interações online. Isso cria uma exposição ao ambiente cumulativo que se estende além da partida de esporte em si. A evidência também mostra que as marcas de álcool estão insertas nos esportes. O patrocínio se conecta em celebração, identidade, lealdade, ser fã e pertencimento social, fazendo que o álcool se torne uma parte que parece ser normal, natural do esporte. Também os patrocínios alcançam jovens e crianças. Finalmente, muitas práticas de patrocínio são indiretas, integradas e altamente adaptáveis. Isso faz que seja muito difícil de regular utilizando controles de patrocínios regulares. Então, agora vocês podem perguntar, isso aqui importa? Os patrocínios de álcool simplesmente são uma marca por trás que as pessoas ignoram ou realmente não forma comportamentos, atitudes? E essa pergunta fica no coração do debate, pois o patrocínio, se simplesmente aumentasse a visibilidade, a significância de saúde pública seria limitada, mas a evidência mostra algo muito mais poderoso. E um patrocínio de álcool influencia como as pessoas pensam sobre beber, como o álcool se torna parte da cultura social e como essa exposição repetida pode dar forma ao comportamento ao longo do tempo, especialmente entre jovens e crianças. A evidência cada vez mais sugere que o patrocínio de álcool não é simplesmente uma marca que fica por trás do ponto de fundo. Isso dá forma como as pessoas pensam sobre álcool, esportes e cultura de bebida. Um grande corpo de pesquisa internacional, a exposição tem se conectado a maior percepção sobre o álcool e também uma associação mais forte do álcool com o esporte. Em algumas pesquisas, a exposição também se associa a começar a beber antes, aumento de consumo de álcool e comportamento de bebida mais arriscado, especialmente entre jovens e crianças. Os achados mais importantes é que o patrocínio ajuda a normalizar o álcool na cultura esportiva. Marcas de álcool presentes nas partidas de esporte, nas celebrações, experiências de fãs. Beber pode começar a parecer uma parte natural, esperada do esporte em si. Ao longo do tempo, isso pode aumentar a percepção crítica sobre o marketing e reforçar a ideia que o álcool pertence no esporte. Também sugere que o patrocínio influencia como as pessoas percebem as empresas em si. Parcerias com equipes, atletas, eventos esportivos nacionais. Marcas de álcool podem se posicionar como apoiadores de comunidades, cultura e sucesso esportivo, e não somente atores comerciais vendendo um produto simples que não faz dano a ninguém. Isso aumenta um apego emocional que uma propaganda comum não pode alcançar, talvez. Recentemente, fizemos pesquisa de grupo de foco com jovens de 11 a 17 anos de idade em Escócia para expor como eles entendem patrocínios de álcool no esporte. O que ficou aparente foi quão familiares os participantes estavam com as marcas apegadas ao esporte. Os jovens lembram patrocinadores, logos, parcerias com equipes. Esses achados refletem a evidência internacional
mostrando que exposição ao patrocínio só aumenta a percepção das marcas entre jovens e adolescentes que não têm idade para beber ainda. Um tema importante aparecendo na nossa pesquisa e literatura mais ampla é o papel que a patrocínio tem sobre normalizar o álcool na cultura esportiva. Muitos jovens descrevem os patrocínios como algo que simplesmente sempre tem acontecido no esporte. Drinking is naturally connected to sporting participation and fandom. And if we look at some of the quotes from our own research, we can see these ideas very clearly. Many participants spoke about sponsorship making alcohol feel normal, expected, and closely tied to the Que o sporting. álcool parece uma coisa normal, fortemente conectada à experiência esportiva. Muitos também sentiram que o patrocínio muda a percepção dos jovens para beber. Isso aparece em artigos científicos acadêmicos, com que está sob revisão de pares. É importante ver que um dos temas que aparecem em nossa pesquisa foi a tensão entre a imagem saudável do esporte e a venda de produtos de álcool. Muitos jovens percebem essa contradição imediatamente. Por um lado, o esporte se associa a estar em forma, performance, bem-estar, saúde. Por outro, patrocínios de álcool estão em todos os cantos, estão nas camisas, nos estádios, nos anúncios, na mídia social. O que fica muito aparente é que os jovens tinham duas visões. Muitos questionavam se o álcool realmente pertencia no esporte, mas também descreviam o patrocínio como algo completamente normal e que se esperava, especialmente em rugby e futebol profissional. Pois as marcas de álcool aparecem tão frequentemente nesses ambientes esportivos, a associação começa a parecer normal, rotineira. Para muitos jovens, o álcool no esporte se tornou algo que está interconectado, ligado ao esporte. Reflete o corpo de evidência internacional mostrando patrocínio de álcool tendo implicações de saúde pública, não simplesmente anuncia produtos, ajuda a formar normas sociais sobre a bebida, influenciando o que parece ser aceitável, coisas que se querem e que refletem um esporte, o álcool em si. É importante durante a adolescência e a infância, onde atitudes, identidades e comportamentos futuros ainda estão se desenvolvendo. Um desenvolvimento recente tem sido o aparecimento de produtos no-load, de produtos sem álcool, com baixo álcool. Primeiramente, pode parecer uma movimentação positiva, mas a pesquisa mais recente mostra uma imagem mais complexa. Em vários esportes, países, empresas de álcool estão cada vez mais utilizando produtos no-low como formas indiretas de promoção de álcool. Esses patrocínios pertencem que as empresas tenham visibilidade, percepção de marca e ainda se associam ao esporte, mesmo em locais onde pode ter restrições de álcool. Muitas vezes, as marcas de álcool de produtos no-low utilizam a mesma imagem, a mesma cor. Um resultado, o patrocínio ainda reforça a percepção de familiaridade com o produto de álcool principal. Vimos esse problema no nossa pesquisa com os jovens em Escócia, participantes foram mostrados uma série de patrocínios de no-low conectados a marcas de álcool maiores e muitos jovens não reconheceram esses anúncios como sendo diferentes dos anúncios de álcool que já conheciam. Em muitos casos, era somente depois de perguntas pelo pesquisador que os jovens percebiam que os produtos não tinham álcool, eram variantes sem álcool. Muitos comentaram que marcas no-low pareciam iguais que a versão com álcool. Another increasingly important strategy in sports Outra sponsorship estratégia importante no patrocínio de álcool é marketing de alibi, onde utilizam partes distintivas como cores, fontes, um jeito visual específico, em vez de não somente mostrar o álcool em si. A ideia é ativar o reconhecimento da marca imediatamente. A pesquisa mostra que esses tipos de estratégias podem ser muito efetivas, mesmo sem mostrar o logo diretamente. Exploramos isso na nossa pesquisa de foco. Os participantes mostraram exemplos de marketing de alibi. Eles conseguiam reconhecer as marcas e os achados foram que participantes em todos os depositários, inclusive os mais jovens, imediatamente reconheceram o Heineken, o vermelho e verde, e a marca de Guinness, utilizando a palavra greatness. Quando lhe perguntaram por que as empresas talvez utilizavam esse tipo de marketing, sugere que é um jeito de rodear restrições existentes. Então, com toda essa evidência, que políticas estão realmente ativas que podem ser utilizadas
E nossos sistemas regulatórios realmente são capazes de proteger os jovens e crianças de exposição a patrocínios de álcool no esporte. Um tema muito importante na literatura é que a abordagem agora mesmo não parece ser suficiente. Várias pesquisadores destacam fraquezas significantes em sistemas de regulação de vendas, restrições parciais, e definições muito estreitas de o que conta como marketing de álcool. Muitas regulações foram criadas para um ambiente de marketing antigo que focava em anúncios de moda antiga e não consideravam estratégias indiretas de várias plataformas. Então, uma estrutura de regulatória que muitas vezes tem uma prioridade sobre o interesse comercial do que proteção à população. Regulação foca muito em compliance voluntária, fiscalização limitada e uma interpretação muito ampla do que conta com marketing. Então, a exposição a marcas entre jovens, especialmente, continua, mesmo com a existência de códigos regulatórios. Evidências de países com fortes restrições legais mostram que controle estatutório podem reduzir a visibilidade do marketing de álcool, mas isso também mostram que ainda temos brechas, que são um desafio constante. Restrições focando somente em anúncios diretos, as empresas podem passar para patrocínio no low, álibi e outras técnicas. Ao mesmo tempo, marketing de mídia social apresenta desafios crescentes, pois o conteúdo pode aumentar rapidamente entre plataformas que são difíceis de monitorar. Então, concluindo, patrocínios de álcool é uma coisa muito dispersa, altamente visível e entregue entre vários canais. A evidência mais forte sugere uma normalização sobre as marcas, reconhecimento, mas tem uma preocupação constante sobre a exposição, juventude e seu alimento, com objetivos mais amplos de saúde. A ideia seria uma reforma de abordagem regulatórias com mais restrições como soluções possíveis. Obrigado por me ouvir e eu espero que tenham gostado do resto, que gostem do resto desse webinar. Bueno, muchas gracias al Dr. Richard Purvis. Muito obrigada, Dr. Richard, pela essa apresentação que nos deixa mensagens muito importantes. O patrocínio do álcool no esporte não é somente uma estratégia comercial, mas é uma forma de marketing profundamente integrada na cultura esportiva, nas emoções e nas identidades coletivas. Também recorda como meninas, meninos, adolescentes e população jovem continuam expostos de maneira frequente, acumulativa e até involuntária a esse tipo de mensagens, tanto nos estádios como em entornos digitais. E um dos elementos mais relevantes é entender como essas estratégias levam a formas indiretas de marketing difíceis de identificar. Especificamente sobre esses desafios regulatórios, culturais e de saúde pública, continuaremos mais adiante a nossa conversa no painel. Aproveitando que já foi feita a apresentação, vamos conhecer algumas ações e estratégias que se avançaram na nossa região. Por isso, temos a oportunidade de experimentar uma experiência de país da Costa Rica, focada nos desafios e avanços para a proteção do esporte diante do patrocínio do álcool. Estará a Natália Chaves, que apresenta da Comissão para a Regulação Nacional e Controle de Publicidade de Bebidas com Conteúdo Alcoólico. Bem-vinda, Natália. Olá, bom dia. É um prazer acompanhá-los nesse webinar muito interessante, muito importante o tema. E como eu dizia o companheiro Leonardo, eu vou falar da perspectiva do país, da Comissão de Bebidas Alcoólicas que nós temos aqui na Costa Rica. Leonardo, você pode me ajudar com a apresentação ou eu faço? Como você preferir, Natália. Se você quiser fazer, sim, perfeito.
Muito obrigada. Como eu comentava, como comentou Leonardo, eu sou a presidente da Comissão para a Regulação e Controle de Publicidade de Bebidas com Conteúdo alcoólico. Eu sou a representante do Ministério da Saúde e eu sou da unidade de comunicação daqui do Ministério da Saúde. É importante levar em consideração que a comissão cumpre um papel importante na regulação da indústria e comercialização do álcool em todo o território nacional. Cumpre a lei de regulamentação de bebidas alcoólicas e o decreto executivo de fevereiro de 2013. Para fazer operativa essa lei, se fez o regulamento para a regulação e controle e se estabeleceu a comissão. Aqui, mais ou menos, eu fiz uma introdução de quem somos os que integramos a comissão, somos 3 representantes titulares, com os seus suplentes, todos somos funcionários do Ministério da Saúde, e o ministro da Saúde quem nos escolhe. Estamos nesse cargo por 2 anos, na teoria, mas sempre há a possibilidade de que fiquemos mais tempo. Eu fui suplente, agora sou a presidente titular. E nesse momento aqui está a proposta de integração. Sinai Valverde, Daniela, Rosalim, Carol e Mônica Flores. Cada uma dessas pessoas são o titular e o suplente, porque dentro das obrigações da comissão, que temos que comparecer 2 vezes por semana, assim está estabelecido. Então, quando temos férias, doenças ou qualquer outro problema, temos que ter um suplente para que o trabalho não seja afetado, para que não... O que fazemos na comissão? Revisamos, aprovamos, reprovamos e monitoramos a publicidade comercial sobre bebidas com conteúdo alcoólico. É importante levar em conta que nós regulamos os que são as bebidas com conteúdo alcoólico, porque estamos expostos a álcool em sobremesas, em outro tipo de alimentos, inclusive a preparar alimentos. Temos eventos e publicidade onde no momento de cozinhar os alimentos ou na hora de servir. Mas o que acontece é que a comissão se centra somente em regular a publicidade de bebidas com conteúdo alcoólico. Nós somos os que fazemos a aprovação desse tipo de publicidade e, obviamente, também pode existir apelações, em geral não temos. Nós tratamos de sensibilizar a indústria, executamos campanhas de sensibilização, porque é um trabalho muito operativo, muito mecânico, muito duro no âmbito de toda esse trabalho, porque recebemos um montão de material, no material que recebemos e o trabalho que fazemos. A comissão se reúne 2 vezes por semana, geralmente são 2 vezes, e temos que fazer reuniões extraordinárias pela quantidade de material que estamos recebendo. A comissão, dentro das generalidades, tem a unidade de marketing institucional. En su momento, sin embargo, ahora se llama Unidad de Comunicación e Imagen. Antes era a unidade de comunicação, agora é unidade de comunicação e marketing. Nós temos um livro de atas das sessões e com as resoluções que são dadas. Fazemos um pronunciamento dentro de um mês. Temos que nos pronunciar sobre o material que nos é enviado. Agora, em abril, que estivemos trabalhando muito forte
nós estávamos respondendo quase com 3 dias que nos enviavam a informação e demorávamos 3 dias em revisar, mas tivemos alguns problemas que eu vou comentar agora. Os materiais terão recurso de revogatória, apelação subsídio, de acordo com o artigo 52 da Lei Orgânica do Ministério da Saúde. Em algumas ocasiões tivemos algumas apelações e tratamos de chegar a acordos. Obviamente, a comissão, o máximo interesse é proteger a saúde da população. Então, nunca vamos colocar em risco nosso principal objetivo. Vamos ver. Essa é a apresentação da publicidade, ou como está estabelecido no regulamento. Elas têm um formulário, as empresas, elas colocam material e deixamos no escritório, que é o escritório da Direção de Atendimento a Cliente. No entanto, quando na pandemia saiu uma resolução ministerial que permite que o material envie por correio, envie o formulário de solicitação completa. Vem a célula jurídica do representante da empresa que autoriza e verificar o material. Vem vídeos, também desenhos para redes sociais, todo tipo de publicidade é o que nos enviam. Agora estamos trabalhando em atualizar o regulamento. Se falava só de imprensa, de toda a parte impressa, de rádio e televisão, mas com as redes sociais, obviamente, que também se incluíram nas resoluções ministeriais, na resolução ministerial, e se incluía as redes sociais, e, em teoria, nós temos que revisar todo o material que saia nas redes sociais da indústria. O que nós regulamos ou o que nós revisamos? Número 1, que a publicidade não leve ao erro ou ao engano. Temos pontos específicos, como, por exemplo, quando se relaciona a bebida com a publicidade faz relação da bebida com conteúdo alcoólico, com qualidades físicas, anatômicas, morais, intelectuais, ou habilidades ou virtudes de uma pessoa. O que isso quer dizer? Que induza a que, se você bebe, vai ser uma mulher mais bonita, ou se bebe determinada quantidade, que o álcool vai te ajudar a ter mais concentração, algo assim. Que ainda que vocês não acreditem, nós vimos isso. E também com pessoas famosas, é todo um tema, porque são pessoas que são seguidas por pessoas que são menores de idade. Então, o tema do exemplo. Outro dos temas que nós regulamos é a imagem ou efeitos de som no ato de ingerir bebidas alcoólicas, porque dizem, se tem conhecimento que o som gera um montão de emoções no sistema que induz a consumir álcool. O que são nas mensagens de rádio, temos esse cuidado, temos que escutar para que não tenha esse som como estão bebendo. E as imagens, a pessoa não pode ter a boca tocando o copo. Temos que ver que não deve aparecer a pessoa ingerindo. E também não quando está relacionado com esportistas, intelectuais, cientistas, profissionais notórios, pessoas com fama ou habilidades especiais. Nós tratamos de que seja assim. No entanto, obviamente, com o tema das redes sociais, às vezes sai algum criador de conteúdo
nas nossas zonas rurais que podem estar gerando um conteúdo e que nós não temos como alcançar, porque vamos na rede social e todo o tema da fiscalização são uma grande ferramenta, mas também nos transforma em, em um problema, uma armadilha, porque controlar todo o tema digital para nós, que somos 3 pessoas ou 6, que nós nos revezamos, porque a parte operativa é muito pesada, é muito complexo realizar esse monitoramento. Então, é um ponto que nós estamos tratando de colocar muita atenção. Outro tema é, é, que não permitimos a publicidade quando sugere propriedades terapêuticas ou que acontece muito, que, como disse a companheira Ana Maria, eles querem fazer um gol quando dizem, se você quer tomar 3 cervejas, que toma 3 copos de água antes, ou se alimenta bem. Isso nós regulamos e proibimos, porque não tem autoridade para dar esse tipo de recomendação. E claro que os organismos são diferentes e tudo o que mais que sabemos ao respeito. Também não se permite utilidade quando se usa símbolos nacionais ou música folclórica. Nós tivemos que tirar um monte de publicidade porque colocam uma bandeira do país, colocam música folclórica. Aqui tem muito tipo de festas, como festas do padroeiro, e que incitam, que são muito tradicionais. Então, em geral, a indústria, nesses momentos, tenta, por meio da música, dos elementos, colocar uma publicidade de alguma maneira. Quando a publicidade está dirigida a pessoas de menores de idade. Isso é algo que tem acontecido no último ano, de uma forma muito forte, e tivemos que fazer um chamado importante para a indústria, porque começaram a usar caricaturas. Se bem é certo que caricaturas, não como nós que estamos acostumados a fazer desenhos animados, mas usam eles usam esse tipo de publicidade, estão usando muito esse tipo de publicidade com desenhos animados e tivemos que perseguir e falar com a indústria, mas continuam mandando esse tipo de publicidade. Eu não sei o que vai acontecer com isso, mas é algo que nós temos que ter muito cuidado no tema das crianças, dos menores de idade. E também quando se utiliza imagens ou vozes de menores de idade, isso está completamente proibido, e nem sequer que se induza que tenha um menor de idade na mesa ou de costas. Algumas vezes, no Natal, eles colocam a mesa, uma família e sai uma criança de costas. Isso está totalmente proibido, a publicidade nesses casos. Também se proíbe a publicidade em espaços destinados a pessoas menores de idade, próximos de centros educativos, de igrejas, de espaços públicos, a menos de 100 metros de centros educativos. Aqui eu comento que nós recebemos por ano aproximadamente 12.000 produtos. Estamos falando de que por mês são como 1.200 de produtos que recebemos para análise. Essa análise é um processo árduo da comissão, é muito complexo, porque ainda não temos o processo digitalizado. Então, estamos falando que as pessoas nós que estamos nessa comissão, nos dedicamos 3 dias completos somente para a comissão. E ainda assim, não temos a força que gostaríamos de ter para chegar a todos os lugares.
porque o Ministério da Saúde tem 9 direções e 82 áreas locais. No entanto, é complicadíssimo, porque nós, como comissão, somos 3 pessoas. Então, poder capacitar as áreas, capacitar a direção, as direções, a ideia é que nós possamos regular a publicidade, inclusive que estão nas casas rurais. Mas a força nesse momento não dá para tanto, igual as redes sociais, nos custou muito quando vemos publicidade que não está autorizada, nos custou muito barrar essa publicidade e fazer todo o trâmite com meta para tirar esse tipo de publicidade, mas já avançamos bastante. Eu comento, e é muito importante mencionar que nós acabamos de mudar. No dia 11 de maio, mudou o nosso ministro e a comissão recebeu um respaldo impressionante por parte do doutor Alessandro Sanchez Cal. Ele esteve fortalecendo todo o trabalho que a comissão tem em relação a isso e tínhamos algum tempo que em abril do ano passado, em abril, ainda tinham terminados alguns nomeamentos e há algum tempo tinha algumas suplências, o que nos permitia trabalhar da maneira correta, porque não estávamos, não tínhamos a estrutura completa da comissão e nos limitava muito. Natália, Te agradecemos muchísimo por tu presentación. Creo que es una experiencia Natália, maravillosa agradecemos muito a sua apresentação. Acho que é uma experiência maravilhosa para a região e para que a gente possa complementar com essa apresentação que você fez. Queremos convidar a doutora Nídia Amador. A doutora Nídia é médico cirurgião, com mestrado em saúde pública e epidemiologia, e atualmente é presidente aí da Rede Nacional de Antitabaco na Costa Rica e fundadora, presidente da Associação Costa Rica Saudável, entidade que vê as doenças não transmissíveis. Muito obrigada. Eu acelerarei um pouquinho por causa do tempo. Contaremos um pouco a experiência da nossa organização. A gente sempre faz isso. Claro que não tenho nenhum conflito de interesse. Costa Rica Saudável, uma organização da sociedade civil sem finalidades de lucro, diversos atores sociais, ONGs, temos alguns aliados governamentais e praticamente o que a gente faz é a promoção de políticas públicas robustas para a proteção da saúde e bem-estar integral da população, fundamentado especialmente em evidência interesse superior do bem-estar. É importante mencionar isso porque álcool é uma das lutas. O consumo na Costa Rica afeta quase 70% dos estudantes da secundária, 48% do sétimo ano e 37 de cada 100 jovens de 20 a 29 anos. E esta prevalência também na rua, um de cada 4 provas de trânsito positivo, causando acidentes e mortes nas ruas. E a Natália falou, temos um regulamento que o que faz é dar o poder e o limite. Desculpa, a lei dá o poder e limite e o regulamento à via administrativa, como falou a Natália. O controle, bom, eu vou falar um pouco mais do artigo 12 dessa lei, porque é que ameaça frequentemente se define que o controle tem o Ministério da Saúde através da coordenação que tem Natália na comissão, que aplica tanto a espaços públicos, publicitários, gratuitos, através de pago econômico, controle prévio, que tem que ser fazer essa comissão. E, por exemplo, proíbe a rotulação de uniformes de transporte utilizados para competência não é permitido, o uso de marcas antigas e associações de federações. E uma especial proteção às crianças, porque tem uma proibição de ações culturais, recreativas para crianças. Falarei um pouco do que aconteceu no expediente que chamava-se de Lei do Patrocínio do Esporte Nacional, junto com alguns deputados aliados na administração passada,
conseguimos colocar uma consulta constitucional. A sala quarta aceitou porque falou que tinha o interesse superior das crianças, falta de coerência entre o álcool e o esporte, e um atentado à progressividade de direitos fundamentais, violava o artigo 25 sobre a Convenção Interamericana de Jovens e deu prioridade ao bem-estar e interesses a bem comerciais ao invés da saúde pública. Apareceram dois projetos de lei novos, mesmo que o departamento técnico falou que autorizar a publicidade de álcool em esporte era de resultado negativo, porque ia contra a jurisprudência da Sala Constitucional sobre a proteção à saúde. Então, falou, esse é um tema já resolvido, mas mesmo assim, anteontem, ligou uma deputada falando desse projeto de lei que na Costa Rica fala que a golpe do tambor queriam passar a lei. Eu convidei ela a esse webinar porque ela está tentando ver como frear, mas se não consegue, passaria, porque foi aprovado pela Comissão Jurídica da Assembleia Legislativa, mas se passar o primeiro debate e fosse aprovado, temos oportunidade de apresentar um recurso de inconstitucionalidade. Solução central é a eliminação da publicidade, poder colocar marcas em uniformes de transportes de ligas maiores e normalizar o consumo de álcool no entorno de alto rendimento, e eles, como para salvar isso da inconstitucionalidade, falam que mantém a restrição exclusiva para ligas menores. Mas tem riscos, porque expor a crianças a consumo ignora o princípio de interesse superior das crianças. E esses dois projetos de lei representam um retrocesso na normativa que prioriza o patrocínio econômico por cima da saúde pública e a proteção das crianças. O que a gente pode fazer? Bom, rejeitar legislativamente os projetos de lei, reformar o artigo 12, que o regulamento está com algumas reformas que gostariam de implementar para regular especificamente a publicidade em plataformas digitais. Atenção, controle e vigilância. Temos que implementar monitoramento sistemático com sanções imediatas e efetivas. Como falou a Natália, não tem músculo, mas pode-se institucionalizar todo esse tipo de controle e vigilância em todas as áreas e setores do país. E nós, como sociedade civil, apoio o Ministério de Saúde. Em alguma oportunidade, ver que tem chaves em algum bar. Claro, é uma figura pública, artística. A gente fez a denúncia e o Ministério da Saúde atuou e tirou essa publicidade. Temos que fazer maiores esforços para ver o efeito do marketing na juventude e coordenar a nível regional para que nossas regulações estejam harmonizadas com os estándares globais. Proteger a saúde frente aos interesses comerciais da indústria é a prioridade. Aí, para concluir, é importante falar que nós temos um marco legal sólido, com uma lei, com um regulamento, que são pilares fundamentais para proteger as crianças da publicidade em eventos esportivos. Temos o risco de retroceder com essas ameaças diretas à saúde pública, que contradiz não só a evidência técnica e a robusta jurisprudência nacional, mas temos o aval da Sala Constitucional que determinou que o patrocínio de licor no esporte é incompatível com a prioridade da saúde nas pessoas. Tem dados do EAFA também que fala que o consumo de jovens continua sendo um problema prioritário, que precisa maior controle estatal e uma maior e não maior permissibilidade publicitária. Quer dizer, precisamos continuar regulando, fortalecer os controles do Ministério da Saúde, e nós, como sociedade civil, estamos para apoiar isso.
Bom, assim, muito rápido, obrigada pela atenção. Aqui as páginas da nossa organização e agradeço muito o espaço que foi dado como sociedade civil, porque estamos unidos ao Ministério de Saúde nessa luta contra o problema do patrocínio de bebidas alcoólicas na Costa Rica. Muito obrigada, Leo. Muchísimas gracias, Muito Natalia, obrigada a você, por Natália, e a influenciar você en la por región. compartilhar essa Y bueno, importante para experiência na finalizar região. Bom, e para espacio, fechar esse nosotros tenemos un espaço, panel de diálogo teremos con um la painel de moderación diálogo de la e doctora teremos a Fiona Bull, moderação es da jefe doutora de la Nacia unidad Rabur, técnica en actividad Fiona física Bull, de la Organización Mundial de la Salud. da La Organização doctora Mundial Bull da es Saúde. A una doutora conocida Bull é líder uma global reconhecida en líder promoción de la salud, global em prevención promoção de da saúde, enfermedades y prevenção de políticas doenças não públicas de transmissíveis actividad física, e políticas de una atividade amplia física, trayectoria com ampla trajetória, impulsando alianças pública, entre deporte, a saúde pública, os esportes, políticas intersetoriais a nível internacional. Bem-vinda, doutora Fiona. Obrigada, muito obrigada. Realmente, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. Eu estou aqui pela OMS e eu trabalho nas áreas de atividade física, promoção de atividades físicas para todos os benefícios de saúde. Eu compartilho a agenda hoje na redução, eliminando os efeitos nocivos do álcool. Isto está unido ao tema do webinar de hoje. Queria estender agradecimento às ótimas apresentações que tivemos. Realmente, cobertura muito forte do tema. Vamos levar um momento para refletir. Tivemos uma abertura. O Ryle apresentou os dados sobre a importância desses no relatório regional. Eu percebi certas estatísticas sobre os altos níveis. A segunda região mais alta de consumo também consumo por menores e também muitos outros detalhes. Podemos acessar esse relatório online. Ouvimos depois do Richard com uma apresentação extensa sobre o tema de onde o esporte e o patrocínio de álcool se combinam, a escala, a natureza, a agenda da indústria para criar uma experiência imersiva. Ouvimos também combinados da Costa Rica sobre o trabalho a nível regulatório e com complexo quanta demanda tem da Natália e agora da Nídia sobre o papel da sociedade civil e essa mudança de oportunidade, a ameaça para uma lei existente também. Vimos da Angélica sobre a iminente Copa Mundial 2026, os eventos em tempo real, o que está acontecendo em 3 países sendo anfitriões de jogos. Temos muitas perguntas, temos 15 minutos, acredito. Sei que os organizadores entrarão quando não tivermos mais tempo, mas o tema se abre. Tem a ver com o espaço digital, a parte ética, governança, o financiamento do esporte e as ferramentas especificamente que estamos utilizando para agir contra isto. Eu sei pelas perguntas, algumas pessoas estão perguntando como a gente chegou a esse ponto, como chegamos a ser uma coisa tão extensa, tão sofisticada, tão incerta na área. As palavras que Richard compartilhou com nós, queria ir para uma das primeiras perguntas, sabendo os efeitos nocivos do álcool, associados com o álcool. Nós vemos onde estamos. A pergunta é, o que vamos fazer sobre isso? Eu queria entrar nessa parte regulatória. Richard falou que as legislações atuais foram criadas para uma era diferente. Eu queria virar para a Angélica, a senhora está ali da Vivendi. Poderia compartilhar um comentário, áreas da mídia, quais são as que a gente precisa trabalhar? Talvez seja tarde demais para esta Copa Mundial, mas, Angélica, eu queria que você me perguntasse quais são as 2 coisas principais que você gostaria de ver mudadas o mais rapidamente possível. No es demasiado tarde, de hecho, como lo dije en el cierre de mi presentación, Fiona, el que Muito tarde, como eu falei na minha... Ainda não é tarde. O que está acontecendo nesse webinar no dia de hoje, que seja liderada pela Organização Pan-Americana da Saúde, é realmente um passo positivo que devemos comemorar.
uma coisa que podemos, que eu via que Alonso e outras pessoas no chat e nas perguntas comentavam era, bom, sabemos que tem que ser feito, mas por que não se faz? Se eu acho que é algo que é chave de reconhecer é que ainda está muito normalizado o papel da indústria do álcool. Parece muito normal que nossos governadores, nossos presidentes publicitem abertamente que tem algum tipo de convênio ou aliança com a indústria do álcool. Isso não acontece com o tabaco. O tabaco já tem claro, mas com o álcool ainda não chegamos no ponto. Então, o que a gente pode fazer, o que é uma coisa que a gente faz no Movember, é o monitoramento documentário e expor a indústria do álcool, porque isso ajuda a entender o que está fazendo a indústria, porque não é normal nem bom isso que faz. Convidamos a todos a entrar bigalcohol.expose. Todos que são agora conectados, que vêm essa transmissão depois, podem não só ler o que já a gente documentou, mas nos ajudar a colocar ou, dar, ou ver outras coisas que estão acontecendo nos nossos países, nas suas comunidades, tentando documentar, monitoramento e expor. No Movem também achamos que é chave trabalhar com os governos e ficar mais perto da sociedade civil, deixar eles perto da academia, porque muitas vezes eles querem fazer coisas, mas acham que estão sozinhos, acham que não tem evidência, ou que os cidadãos não respaldam eles. Enquetes que foram feitas na população falam que os cidadãos também estão preocupados com o sistema. Os jovens também, então, quanto às medidas concretas que têm que ser feitas, sabemos, está Safer, convidados, colocam Safer no seu navegador, vocês verão um pacote completo de quais são as medidas têm que ser compreensivas, integrais, têm que incluir os produtos de baixo conteúdo alcoólico, ou sem álcool, isso também não deve ter a publicidade, e não só restringir o conteúdo, os horários, mas que realmente se proteja integralmente de toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do álcool a todos os canais possíveis. É basicamente replicar o que a gente tem no convênio Marco de Controle de Tabaco e aplicá-lo para o álcool. Claro que a gente sonha e trabalhamos por isso desde Movendo, e é para avançar a um tratado global, porque aqui é muito importante ter em conta que quando a gente fala de redes sociais, falamos de internet, não serve proteger nosso país, Lituânia, Noruega, por exemplo, mas que temos que ampliar. Muito bem, muito obrigada. Como você disse, provavelmente já é tarde demais para essa Copa do Mundo, mas agora vemos que há uma mudança no impacto e veremos no futuro os jogos, de fato, no nível da comunidade. De fato, a pergunta é: como pode ser tão persuasivo agora nas comunidades, nas escolas? Porque como a indústria deseja normalizar essa associação entre o esporte e a saúde. Você colocou muitos temas. Primeiro, vamos ao site. Você mencionou que não é como o tabaco. Quando o tabaco foi inserido nos esportes, não, há muito para aprender. E agora, quando chegamos ao álcool, queremos tirar o álcool dos esportes. Então, esse é um desafio para identificar uma coisa que gostaríamos que aconteça, Angélica, sobre qual é a discussão atual. Queremos ter mudanças rejeitadas, que as mudanças sejam rejeitadas, certo? Você quer manter que a legislação proíba isso? O que precisam para ajudar? O que precisam na Costa Rica para garantir que seja rejeitado, para que essas mudanças sejam rejeitadas, para preservar essa lei importante? Nídia. Bom, obrigada. Uma coisa muito importante é temos que desnormalizar o consumo com estratégias de comunicação. Por quê? Porque a última vez que estávamos nós como Costa Rica nos colocando para tirar o artigo 12.
tentava de moralistas, nos chamavam, comparavam, por exemplo, porque em muitos países, especialmente no México, é feito e porque a gente não pode. Então, acho que é importante isso. Acho uma coisa muito importante também que o IAFA, que é o Instituto de Farmacologia e Álcool, pudesse fazer estudos locais. A indústria sempre fala, esses são em outros países, mas a Costa Rica aconteceu com o tabaco também. Muito obrigada, perdi a tradução. Então, agora tivemos um público enorme. Desejo que o público esteja aqui. Vou repetir. Muito obrigada pela sua primeira pergunta, Nídia. E vou entender que o público entendeu isso. E uma das perguntas que eu gostaria de perguntar aos palestrantes é sobre a dificuldade de que os esportes falam que precisam o financiamento dos patrocínios. Então, retirar o patrocínio seria o final do jogo. Então, eles dizem que o dinheiro do patrocínio, traz financiamento para os esportes. Angélica, poderia comentar sobre isso? Poderia nos comentar quais são os argumentos? Seja breve. O que você poderia dizer sobre isso? Colombia se implementou. Bom, quando na Colômbia se implementou a lei que proíbe totalmente a publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, a indústria do tabaco falou também, acabará o futebol. E claro que não acabou, né? Claramente, todas essas mentiras, argumentos que a indústria tenta colocar não tem fundamento e é muito importante proteger também a população e as pessoas que tomam as decisões sobre as mentiras que coloca a indústria do álcool. É verdade que temos que garantir que o esporte esteja adequadamente financiado e promovido, e para isso precisamos talvez que esse dinheiro saia de financiação sem problemas de interesse, impostos saudáveis às bebidas alcoólicas. Uma excelente forma como um país pode recolher dinheiro para investir para promover o esporte e a atividade física. Sim, eu concordo com você. Parabéns por isso, por essa legislação, Nídia. Você gostaria também de responder como você responderia para reforçar a importância? Como podemos compartilhar esses argumentos, iniciar conversas em outros países na região, em outras regiões que estão aqui Eu nesse acho que é webinário, muito Nídia? importante e educar a legislação, porque a indústria chega e passa a cabeça, né? Um trabalho muito importante, incidência nos legisladores, porque quando foi aprovado o projeto de lei que a gente trouxe, que a gente conseguiu baixar, a maioria falou que sim. Então, falar para os legisladores como é possível que um produto nocivo esteja financiando o esporte, né? E o que falou, Angélica, fontes livres de interesse para financiar o esporte, porque o financiamento está muito mal no esporte. E uma coisa muito importante é quem era que queria o projeto de lei, os grandes clubes da Costa Rica, e realmente esse dinheiro não ia chegar até os esportistas da rua, como falamos nós. Sim, é um tema controversial. O dinheiro está indo para os esportes, mas provavelmente realmente não estejam enriquecendo os níveis da comunidade local. Em outras palavras, há uma contradição que precisamos fazer visível. Nídia, você mencionou educar os reguladores, os tomadores de decisões. Muitos de nós poderíamos fazer isso, indo novamente ao tema de perguntar sobre o nível de evidência. Richard introduziu essa evidência.
Há algumas lacunas na evidência, precisamos de mais informação para ajudar os nossos argumentos, para ajudar a educar os encarregados da formulação de políticas, os tomadores de decisões, os esportes. Então, pergunto para as duas, Angélica, qual é a evidência, a lacuna mais importante da evidência que gostaríamos de fechar? Eu acho que a gente tem evidência, temos que traduzi-la para uma linguagem comum para o cidadão. Não serve de nada artigos muito interessantes científicos que não chegam até as pessoas que tomam as decisões. Essa seria a minha primeira refeição. Minha segunda refeição tem a ver com algo que está no meu doutorado. A publicidade é uma intervenção que faz indústria do álcool para motivar as pessoas a consumir álcool. Se você olha quem faz as intervenções breves para que as pessoas reduzam o seu consumo, a indústria faz isso e faz muito melhor e com mais dinheiro para promover o consumo, e acho que isso é uma coisa que intuitivamente a gente sabe. Então, insisto, o mais importante é traduzir a evidência que a gente já tem na página de Movendi.ngo. Temos um centro de recursos onde temos muita dessa pesquisa traduzida para que vocês possam usá-la também nas suas ações de incidência. Muito obrigada, Angélica. Eu acho que você nos lembra da evidência que nós temos no site da Movendi. O Richard também apresentou algumas publicações. Eu acho que é justo dizer que há uma oportunidade, como já falaram os palestrantes, de usar esses eventos como a Copa Mundial para reunir essa informação, para criar essa informação só. E como você disse também, trata-se de comunicar em formatos mais fáceis, de ler para que os encarregados da formulação de políticas, os tomadores de decisões, possam realmente trabalhar nessa área e também com os materiais para capacitação, para educação, os fóruns para discussão. É preciso que os materiais sejam traduzidos e adaptados. Muito bem, Nádia. Há alguma brecha, alguma lacuna na informação em termos da evidência? O que você poderia dizer? Como invitaria os nossos acadêmicos para ouvir e participar? Eu acho que uma coisa muito importante é que a sociedade civil seja a ponte de tradução da academia, com palavras, como falou a Angélica, que possam entender a todos, e os legisladores. Do outro lado, por exemplo, na Costa Rica tem a lei de tabaco, financia 20% dos impostos, são para um instituto que tem a ver com deporte. Então, uma coisa assim a gente poderia fazer na Costa Rica também, na academia, não se preocupe por fazer o paper, mas que realmente dê evidência científica local para poder avançar nesse tema de controle do álcool. Sim, muito obrigada. E também há funções importantes da academia, da sociedade civil, dos reguladores, do governo, todos precisam trabalhar juntos. E, bom, foi um webinário excelente, já estamos passando do tempo e as apresentações foram muito to join from here and thank the speakers for joining me in this short panel discussion. Thank you, Angelica. Thank you. Muito obrigada, Angélica, Nídia. Raul, eu dou a palavra para você. Raul. Bom, muito obrigado. Eu só queria agradecer a todos pela assistência, pela sua presença, a equipe da OPAS que ajudaram a organizar tudo isso, nossos amigos da Organização Mundial da Saúde que realmente sempre estão nos apoiando. Fiona, realmente muito obrigada. Juanteio, muito obrigado. Os palestrantes espertos, os intérpretes que ficaram até o final, muito obrigado. E o público que nos acompanha, nós queremos justamente poder ter essa conversa, sensibilizar a população para nos apoiar em tudo que a gente está promovendo desde a OPAS, desde o governo, desde a sociedade civil,
para que seja bem feita essas restrições à publicidade. Acho que foi uma palestra muito interessante. Colocamos os links do relatório, do SAFER, da página da OPAS, do podcast que saiu hoje também sobre a Copa Mundial. Está aqui toda a informação que a gente precisa para continuar com a luta e continuar conscientizando mentes para nos apoiar, para melhorar as políticas de controle de álcool. Muito obrigado a todos, foi excelente. Obrigado. Obrigada. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muito obrigado a todas as pessoas que ficaram hoje, essa tarde, hoje de manhã. Vemos o 23 de junho de 2026 para comemorar o Dia Mundial da Luta contra as Drogas, onde também estaremos falando de políticas para a abordagem do fenômeno do uso de drogas desde uma perspectiva de saúde pública. Que tenha um lindo dia. Obrigado.